O maior arrependimento da minha vida foi não ter começado a investir antes. Essa é a frase que fica gravada na mente de muitas pessoas quando descobrem o mundo dos investimentos. Albert Einstein disse uma vez: juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Aquele que entende ganha, aquele que não entende paga. Mas todas essas pessoas não sabiam disso. Agora pare e imagine por um momento o que você faria com uma renda passiva de R$5.000 por mês, fruto dos seus investimentos. Daria para você se aposentar? Essa é uma possibilidade real para a maioria das pessoas, inclusive você que está me assistindo agora, mas é pouco conhecida no Brasil. Nesta aula eu te explico com detalhes como isso é possível. Eu vou te dizer os valores que você precisa investir e por quanto tempo para alcançar esse objetivo. Além disso, revelarei como você pode alcançar esse patamar enquanto a maioria das pessoas ainda está dormindo para essa oportunidade. E se você é daquelas pessoas que acham que não tem dinheiro para investir porque o seu salário mal dá para pagar as contas, saiba que você está enganado. E eu vou te provar isso ensinando uma estratégia infalível para sobrar dinheiro, mesmo que você tenha um salário curto e muitas contas a pagar, mas isso eu te explico melhor quando chegarmos no final dessa aula. Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula deste mini curso Invista ou Morra Pobre. Me chamo Robson Xavier e ensino educação financeira nas minhas redes sociais, com mais de 65 milhões de visualizações e mais de 500 mil seguidores nas redes sociais. Na aula anterior, compartilhei com vocês um possível pesadelo que assombra a vida de muitas pessoas: trabalhar a vida toda, contribuir com o INSS e ao chegar aos 65 anos receber a notícia frustrante de que não há dinheiro suficiente para sua aposentadoria. Imagine só toda a expectativa de finalmente poder descansar após anos de trabalho árduo desmoronando diante dos seus olhos. É um cenário assustador e triste. Fica claro que confiar unicamente na aposentadoria do governo pode resultar em uma velhice frustrante e financeiramente instável. Mas claro que eu não te falaria um problema sem te apresentar uma solução. E a solução para não depender do governo e alcançar a sua independência financeira é investir. Por isso, o nome deste mini curso é tão impactante: Invista ou Morra Pobre. Agora que você entende a importância de investir, é essencial que você aprenda a investir de forma correta. Investir sem conhecimento pode levar a prejuízos e muita dor de cabeça. É por isso que você precisa de alguém que te guie, que segure na sua mão e te forneça todas as instruções necessárias para começar a investir de maneira inteligente. E eu serei essa pessoa que irá te ajudar nessa jornada. Antes de seguirmos adiante, eu gostaria que você pegasse papel e caneta e anotasse tudo o que irá aprender nessa aula. A razão para isso é simples. Quando você apenas ouve e assiste, é fácil esquecer em poucos dias. No entanto, quando você anota, tem a oportunidade de revisar e relembrar o conteúdo sempre que precisar. Eu estou tão comprometido com o seu aprendizado que aqui vai um incentivo extra para que você faça suas anotações, um presente especial. Ao anotar as informações mais importantes que aprender hoje, você terá direito a um e-book gratuito que ensina como sair das dívidas ou como evitar contrair dívidas. Esse e-book, que normalmente custa mais de R$30, será seu gratuitamente. E mesmo que você não tenha dívidas pessoais, você pode presentear alguém próximo que esteja enfrentando esse desafio financeiro, como seus pais, irmãos, tios e etc. Eu tenho certeza de que será de uma grande ajuda para eles. Para eu saber que você realmente fez suas anotações, tire uma foto do papel e poste nos seus stories do Instagram com a frase: eu estou participando do mini curso Invista ou Morra Pobre do @o Robson Xavier ou algo semelhante. Lembre-se de me marcar para que eu possa encontrá-lo e enviar o e-book por direct. Além disso, é importante que você responda a um dos meus stories com a palavra dívidas ou me envie uma mensagem no direct do Insta com a palavra dívidas. Siga todas essas etapas para garantir que você receba o e-book gratuitamente. Agora que todos estão com papel e canetas em mãos, vamos prosseguir com o conteúdo da aula. Você já teve a ideia de juntar dinheiro, seja guardando no cofrinho, debaixo do colchão ou até mesmo na poupança? Aposto que sim. Eu mesmo, quando eu tinha 16 anos, tive uma ideia mirabolante de construir um cofre de madeira e cimentá-lo na parede, como um cofre ultra secreto. A ideia era simples: guardar um pouco de dinheiro ali todos os meses, de forma que, se eu quisesse sabotar o meu futuro retirando dinheiro antes do tempo, teria que quebrar a parede. Ou seja, antes de mexer na minha reserva financeira,
eu teria que pensar 2 vezes antes de destruir a parede da minha casa. Dessa forma, eu continuaria guardando e guardando, só quebrando a parede quando o cofre estivesse transbordando de dinheiro, tornando-me rico. Eu até tinha uma foto desse cofre ultra secreto, mas provavelmente apaguei do meu celular. No entanto, para provar que eu não estou inventando, aqui estão algumas fotos das minhas habilidades com martelo, madeira e pregos. Bom, admito que essa ideia era um tanto mirabolante, não é mesmo? Mas será que realmente era tão boa assim? Ou eu cheguei a essa conclusão por falta de conhecimento? Vamos analisar. Se você trabalhar a vida toda recebendo um salário mínimo e guardar esse dinheiro, mesmo assim não será suficiente para enriquecer e garantir um futuro financeiro próspero. No entanto, se você pegar esse dinheiro que iria guardar debaixo do colchão e decidir investir, terá resultados surpreendentes. E aqui eu não estou falando de uma pequena diferença, mas de algo significativo. Veja esse exemplo: investindo R$100 por mês durante 10 anos, você teria R$24.000. Agora, se apenas juntasse o dinheiro, teria um valor bem menor, cerca de R$12.000. Talvez não pareça uma grande diferença, apenas o dobro, certo? Porém, à medida que os anos passam, algo incrível acontece. Veja só, em 20 anos você teria R$103.000 se tivesse investido, enquanto se apenas guardasse, teria apenas R$24.000. A diferença começa a ficar mais evidente, não é mesmo? Mas espere ainda mais, em 30 anos o valor chega a R$437.000 se você tivesse investido, enquanto se tivesse apenas guardado, teria apenas R$36.000. Uma diferença de R$400.000, quase nada, né? E agora, para deixar você de queixo caído, em 50 anos você teria incríveis R$5.866.000 se tivesse investido, enquanto se tivesse guardado debaixo do colchão ou em um cofrinho, como a minha ideia mirabolante, teria apenas R$60.000. Sim, quase 6 milhões contra R$60.000. Uma diferença gigantesca, não acha? Perceba que guardar dinheiro não é suficiente, você precisa investi-lo, pois assim se beneficia dos juros compostos ao longo do tempo. Além disso, ao investir, você está colocando o seu dinheiro para trabalhar para você, sem precisar fazer mais nada após o investimento. E quanto à minha ideia mirabolante do cofrinho, graças a Deus eu aprendi sobre investimentos e juros compostos antes de estragar a minha parede. Warren Buffett, o maior investidor do mundo, uma vez disse: se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. E investir é uma forma de conseguir isso. Quando você se torna sócio de uma empresa, tem milhares de funcionários trabalhando para você, fazendo o negócio prosperar e colocando dinheiro no seu bolso, mesmo quando você está dormindo, viajando ou realizando outras atividades. Por outro lado, as pessoas que seguem o caminho tradicional não conseguem ganhar dinheiro enquanto dormem, pois estão sempre trocando tempo por dinheiro, vendendo a sua hora de trabalho para um patrão. No entanto, não há nada de errado em ser um trabalhador com carteira assinada ou um CLT. Na verdade, até mesmo um CLT pode ganhar dinheiro enquanto dorme, desde que invista parte do seu salário todos os meses com disciplina e foco. Isso pode levar à conquista da liberdade financeira, ou seja, a possibilidade de se aposentar mais cedo do que a maioria da população brasileira, graças ao poder dos juros compostos. Portanto, mesmo sendo um CLT, é possível fazer o dinheiro trabalhar para você e ganhar dinheiro enquanto dorme. Agora, se você for um CLT ignorante e mente fechada, com pensamentos como investir não é para mim, por que investir se eu nem sei se estarei vivo amanhã? Como diz Warren Buffett, você está fadado a trabalhar até morrer, literalmente. Pois se você assistiu à primeira aula, viu que existe um risco enorme de não receber a aposentadoria do INSS. É provável que você já tenha se sentido frustrado por estar trabalhando enquanto seu chefe apenas dá ordens e passa menos tempo trabalhando do que você. Eu entendo, isso pode gerar inveja. Eu já passei por isso. Às vezes eu pensava, aqueles folgados estão ganhando dinheiro dormindo graças ao meu trabalho árduo. Bom, eu quero ser igual a eles quando eu crescer. No meu caso, era uma inveja positiva, pois eu admirava meus antigos patrões, sabendo que eles tiveram que trabalhar arduamente para construir um império no qual eu estava empregado. Eu costumava pensar, um dia eu quero superá-los e alcançar um nível ainda maior. Porém, algumas pessoas ficam bravas nessas situações. Enfim, o que eu quero te dizer é que, independente do tipo de inveja que você experimenta, saiba que também é possível você
comprar horas de outras pessoas e ganhar dinheiro enquanto dorme. Como fazer isso? Basta investir em ações se tornando parcialmente proprietário de uma empresa específica. Assim, todos os funcionários dessa empresa estarão trabalhando para gerar lucro e colocar dinheiro no seu bolso como acionista. Mesmo depois de comprar as ações, você não precisa fazer mais nada para que o dinheiro seja depositado na sua conta. Agora eu tenho uma pergunta simples para você. Você deseja continuar vendendo a sua hora de trabalho pelo resto da vida, enquanto outras pessoas estão ganhando dinheiro enquanto dormem, aproveitando o seu trabalho árduo? Ou você quer aprender a comprar horas de outras pessoas por meio de um simples investimento para que eles trabalhem para você enquanto você dorme? Reflita sobre isso e responda a si mesmo no seu subconsciente. Investir é só para os ricos. Será mesmo? Vamos lá. Ao entrar na bolsa de valores, lembrando que você acessa tudo por meio de um site de uma corretora de valores. Não é necessário ir até uma agência física para fazer os seus investimentos. Bom, primeiro vamos olhar o preço das ações. No momento que eu estou gravando esta aula, a ação do Banco do Brasil está custando R$ 49,00. A Ambev, a maior cervejaria do mundo, R$ 15,00. O Itaú, o maior banco do Brasil, R$ 28,00. E a Magazine Luiza, R$ 3,00. Uma ação da Petrobras está custando R$ 29,00. Acredito que com esses valores qualquer um de vocês tem condições de investir. O preço das ações geralmente varia entre R$ 1 e R$ 100, raramente ultrapassando esse valor. E uma observação importante, no mercado fracionário você pode comprar a partir de uma única ação, ou seja, não é necessário ter muito dinheiro para começar a investir. É como se até mesmo um mendigo pudesse investir na bolsa de valores. Literalmente. Agora vamos analisar o preço de outros tipos de investimentos na corretora para verificar se você tem condições de investir ou não. Por exemplo, os fundos imobiliários, no momento desta aula, o XPLG11 está custando R$ 109,00. O BCFF11 custa R$ 69,00. E o MXRF11, R$ 10,00. Esses são fundos imobiliários e normalmente seus valores giram em torno dessa média, o que significa que são acessíveis para você, até mesmo para uma criança de 10 anos que recebe uma mesada de R$ 10,00 dos pais. Os ETFs, que são bastante conhecidos, estão na mesma faixa de preço, em torno de R$ 100,00 mais ou menos. O XFIX11, que mede a média dos maiores fundos imobiliários do Brasil, está custando R$ 10,00. O BOVA11, que possui em seu portfólio as maiores empresas do Brasil, está custando R$ 115,00. O IVVB11 tem um preço um pouco mais salgado, mas ao investir nele, você está investindo nas maiores empresas do mundo, como Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook e outras 495 empresas, por apenas R$ 236,00, o que acredito ser acessível para qualquer pessoa. Agora que analisamos os ativos de renda variável, vamos dar uma olhada nos ativos de renda fixa. Vou verificar aqui no Tesouro Direto, que são os títulos de investimentos oferecidos pelo governo. O famoso Tesouro Selic você pode investir a partir de R$ 132,00. O Tesouro IPCA a partir de R$ 30,00 e o Tesouro Prefixado também a partir de R$ 30,00. Como vocês estão vendo, não há nada que esteja fora do seu alcance, são investimentos disponíveis para que qualquer pessoa possa investir neles. Agora que sabemos que o valor desses investimentos é perfeitamente acessível para você, vamos fazer uma conta simples para demonstrar o poder do tempo em conjunto com os juros compostos. Preste muita atenção, pois o momento em que você começa a investir fará uma diferença enorme no resultado dos seus investimentos no futuro. Vou te mostrar um exemplo para ilustrar isso de forma clara. Olha só, imagine que o estagiário ou a estagiária dos 21 aos 30 anos, ele consegue guardar mais ou menos R$ 1.500 por ano. Preste bem atenção, R$ 1.500 por ano, se dividir em meses, daria R$ 125,00. Somente o dinheiro do seu 13º daria para aportar esse valor tranquilamente. E aí, o estagiário passou dos 30 e fala assim: eu não quero guardar mais nada, e gasta todo o dinheiro dele. Então ele não investe mais nada, porque gasta todo o dinheiro que sobraria e só fica com R$ 1.500 que ele investiu dos 21 aos 30 anos e deixa investido até os 65 anos. Do outro lado, você tem uma pessoa que começou a carreira meio desequilibrada, não guardava nada,
não conseguia guardar nada, quando sobrava gastava. Então ela investiu zero, dos 21 aos 30 anos. Só que dos 30 aos 65 foi promovida, virou gerente e conseguiu guardar R$ 1.500 por ano. Então o estagiário investiu durante 10 anos o dinheiro e depois deixou rendendo até os 65 anos. O gerente começou investindo aos 30 e investiu todos os anos até os 65 anos de idade. Quem vai ter mais dinheiro aos 65 anos? Pelas contas que eu fiz, a 13% de rentabilidade ao ano, o gerente vai ter R$ 867 mil e o estagiário vai ter R$ 2.100.000. Por que isso acontece? Porque o estagiário investiu desde cedo e deixou o dinheiro dele investido por mais tempo. Então não perca tempo, comece a investir agora. Cada dia que você não investe, você está perdendo o seu tempo. Você está rasgando dinheiro só pelo fato de você estar optando por gastar, ao invés de investir e guardar seu patrimônio. Uma pergunta que talvez esteja rodando na sua mente é: como exatamente eu ganho dinheiro e como todo esse dinheiro acaba na minha conta? Bom, quando se trata das ações, vamos entender melhor. Ao comprar uma ação pelos preços que mencionei anteriormente, você se torna um acionista da empresa. É um processo simples no qual você adquire uma ação e se torna sócio dessa empresa pelo resto da vida, sem precisar fazer mais nada. Mas como exatamente você é remunerado ou ganha dinheiro com essa ação? Existem duas formas principais, através da valorização do ativo e dos dividendos. Vamos começar com a valorização do ativo. Digamos que você comprou uma ação ou várias ações por R$10 cada. Com o tempo, se você fizer boas escolhas, as empresas tendem a crescer. Esse é o processo natural do mundo dos negócios. As empresas estão sempre buscando progredir e expandir. Portanto, se você se tornou sócio quando a ação custava R$10, com o passar do tempo, essa mesma ação pode chegar a valer R$20, dobrando assim o valor do seu investimento. Além da valorização do ativo, você também pode receber dividendos. Mas o que são dividendos? Como mencionei antes, ao se tornar acionista de uma empresa, você se torna o dono, tendo direito a uma parte dos lucros da empresa. Assim, sempre que os funcionários dessa empresa geram lucro, você receberá uma parcela desse lucro por ser um dos proprietários ou acionistas. É como se os funcionários estivessem trabalhando para você, já que você é o patrão deles, pelo menos de uma pequena parte. Portanto, além da valorização do ativo, você também receberá dividendos, que são os lucros da empresa na qual você investiu. Resumindo, você ganhará dinheiro com a valorização do ativo ao longo do tempo e também com os dividendos, que serão os lucros da empresa na qual você se tornou acionista. Agora vamos falar sobre os fundos imobiliários, que também são bastante conhecidos e um pouco diferente das ações, mas bem fáceis de entender. O nome desse tipo de investimento já nos dá uma pista: fundos imobiliários. Trata-se de um tipo de fundo de investimento que capta dinheiro de investidores da Bolsa de Valores para investir no setor imobiliário. Esses fundos possuem uma equipe de gestores profissionais que cuida de todo o processo. Então, o que exatamente são esses ativos? São prédios comerciais, galpões logísticos, shoppings, hospitais, hotéis, agências bancárias e assim por diante. São grandes edifícios controlados por um fundo de investimento. E você, do outro lado, pode pegar o seu dinheiro e investir em cotas desses fundos imobiliários, tornando-se proprietário de uma parte desse fundo imobiliário. O que acontece com esses imóveis que pertencem ao fundo de investimento? Eles são alugados para inquilinos. E considerando o tamanho desses imóveis, podemos perceber que não são alugados para qualquer pessoa. Os fundos imobiliários de escritórios corporativos, por exemplo, são alugados para grandes empresas que estabelecem seus escritórios nesses locais. Os fundos imobiliários de shopping alugam espaços para lojas conhecidas, como McDonald's, Burger King, Nike, Adidas, Casas Bahia, entre outras. Agora imagine que você seja dono de uma parte de um fundo imobiliário no qual investiu. Esse fundo é gerenciado por uma equipe de gestores profissionais, ou seja, você não precisa fazer nada, nenhum trabalho após o investimento. Os gestores cuidam de tudo. Eles alugam os imóveis para grandes empresas e essas empresas pagam aluguéis mensais ao fundo. E quem é o dono desse fundo? Você que investiu nele. Portanto, ao investir em um fundo imobiliário, todo mês você receberá aluguéis desse fundo. Você consegue perceber o poder disso? Para aqueles que sempre sonharam em comprar casas para alugar e viver de aluguéis, agora é possível começar com muito menos dinheiro. Em vez de juntar uma grande quantia como R$100 mil, R$200 mil, R$500 mil para comprar uma casa e só então alugá-la, você pode comprar cotas de fundos imobiliários a partir de R$10,
como mencionei anteriormente. Cada cota desses fundos imobiliários renderá um valor de aluguel proporcional àquela cota. Por exemplo, uma cota que custa em média R$100 pode pagar aproximadamente R$1 de aluguel. Se você tiver 100 cotas, receberá R$100 por mês por toda a sua vida. Se você tiver 1000 cotas, receberá R$1000 por mês. E se tiver 10.000 cotas, receberá R$10.000 por mês durante toda a sua vida. Além de ganhar dinheiro com os aluguéis dos fundos imobiliários, você também pode ganhar dinheiro com a valorização desses imóveis ao longo do tempo. Portanto, se você tem medo de perder dinheiro para a inflação, investir em imóveis é uma forma de proteção, pois assim como as empresas, eles tendem a se valorizar com o passar do tempo. Dessa forma, ao investir em fundos imobiliários, você estará recebendo uma renda passiva mensal sem precisar fazer nada, além de poder lucrar com a valorização desses imóveis ao longo do tempo. Ok, Robson, mas eu quero saber quantos precisa investir para ter uma renda passiva de R$5.000 por mês. Bom, vamos lá. Na verdade, eu vou ensinar você a fazer sua própria simulação de investimento de acordo com sua realidade financeira. Vamos começar com engenharia reversa. Quantos você precisa ter para gerar uma renda passiva de R$5.000 por mês? Considerando que esses investimentos rendam 1% ao mês, o que é facilmente encontrado nos dias de hoje, você precisaria ter aproximadamente R$500.000 para construir essa renda passiva. Agora, quantos você precisa investir mensalmente para alcançar esse patrimônio de R$500.000? Isso varia de acordo com a situação pessoal de cada um, mas eu vou dar 3 exemplos: um investindo R$100, outro investindo R$500 e outro investindo R$1.000. Isso dará a vocês uma ideia e vocês poderão aprender a fazer esse cálculo. Depois, cada um poderá adaptar a conta de acordo com sua realidade para saber em quanto tempo poderá alcançar esse patamar. Vou pesquisar no Google por uma calculadora de juros compostos. Vou entrar em qualquer site. Nesse campo de valor inicial, coloque a quantidade de dinheiro que você já acumulou até esse exato momento. Bom, nesse exemplo deixarei o valor inicial como 0. No campo valor mensal, colocarei R$100 por mês. Na taxa de juros, usarei 13% ao ano. E o período será de 33 anos. Nessa simulação, você chegaria a um total de R$541.000. Portanto, entre 32 e 33 anos você alcançaria esse resultado. Porém, aguarde um momento, pois tem uma surpresa para mostrar e compartilhar com vocês. Enquanto isso, faremos a simulação de R$500. Novamente, deixarei o valor inicial 0. No campo mensal, colocarei R$500. Na taxa de juros, usarei 13% ao ano. E o período será de 20 anos. Nessa simulação, você chegaria a um total de R$513.000. Portanto, entre 19 e 20 anos, você alcançaria esse resultado. Vale ressaltar que esse cálculo considera apenas os rendimentos. Se você reinvestir os dividendos gerados ao longo desse período, alcançará essa meta ainda mais rapidamente. Agora faremos a simulação com R$1.000. Novamente, deixarei o valor inicial como 0. No campo valor mensal, colocarei R$1.000. Na taxa de juros, usarei 13% ao ano e o período será de 15 anos. Nessa simulação, você chegaria a um total de R$513.000. Portanto, entre 14 e 15 anos você alcançaria esse resultado. Bom, agora eu vou revelar a surpresa. Todo esse tempo investido foi apenas o começo, pois é agora que a mágica acontece. Talvez você esteja se perguntando, quando eu tiver um patrimônio de R$500.000, eu vou ganhar R$5.000 por mês para sempre? A resposta é não. Na verdade, o seu patrimônio continuará crescendo e você ganhará muito mais, mesmo sem precisar investir mais nenhum centavo. Vamos usar o exemplo de R$100 por mês. Pegue esse valor final e coloque-o como valor inicial. Deixe o valor mensal em R$0, o que significa que você não precisará investir mais nada do seu bolso. Vamos manter a taxa de juros em 13% ao ano e após mais 5 anos você teria aproximadamente R$1 milhão. Após mais 5 anos, quase R$2 milhões. Se você obtivesse um dividendo de 1% ao mês, estaria recebendo cerca de R$20.000 por mês sem precisar fazer absolutamente nada, ou seja, ganhar dinheiro enquanto dorme. Agora vamos pular para o exemplo de R$1.000. Lembre que esse valor foi alcançado em 15 anos. Então, após mais 5 anos, totalizando 20 anos, você chegaria a aproximadamente R$1 milhão. Depois de mais 15 anos, totalizando 35 anos, o tempo normalmente necessário para contribuir com o INSS,
você chegaria a quase 6 milhões de reais e estaria recebendo uma renda passiva de aproximadamente 60 mil reais. Outra coisa importante, você não precisa investir por muito tempo, apenas precisa começar e começar agora. No exemplo do estagiário que mencionei anteriormente, ele investiu R$ 1.500 por ano, o equivale a R$ 125 por mês durante apenas 10 anos e garantiu uma aposentadoria de mais de 2 milhões de reais, com uma renda mensal de cerca de 20 mil reais por mês. Enquanto isso, o gerente começou aos 30 anos, investiu até os 65 anos e acabou com um patrimônio menor do que o estagiário. Portanto, o que realmente importa não é a quantia de dinheiro que você tem para investir, mas sim começar a investir agora. Mesmo que você já tenha 30 ou 40 anos, é a melhor decisão que você tem para fazer é começar agora. Caso contrário, você continuará desperdiçando dinheiro e dependerá de uma possível aposentadoria do governo, que a própria sigla já diz, INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Ou melhor, isso nunca será suficiente. E como prometido no início do vídeo, eu vou te ensinar uma estratégia para fazer sobrar dinheiro, mesmo que você tenha um salário apertado. O primeiro passo é fazer um orçamento mensal para os seus gastos, ou seja, definir quanto realmente você precisa gastar em cada área da sua vida, focando apenas nas necessidades básicas. Cada pessoa tem uma realidade diferente e necessidades diferentes, então é importante não generalizar. Vamos supor que uma pessoa gaste R$ 1.200 com suas necessidades básicas, como aluguel, água, comida, entre outros. E ela tem um salário de 1.500. Nesse caso, se subtrairmos 1.200 de 1.500, sobram 300 reais. O que acontece é que as pessoas costumam gastar esse dinheiro que sobra com coisas fúteis, como roupa que compra e não usa, objetos que ficam jogados e acumulam lixo em casa, ou até mesmo festas e guloseimas. Agora, levando em consideração que você fez o orçamento mensal e restaram 300 reais, você pode definir que 100 reais serão gastos com diversão, outros 100 reais serão destinados à educação financeira, o que com o tempo lhe possibilitará ganhar mais dinheiro, e os outros 100 reais serão investidos. Dessa forma, você tem um plano perfeito e sabe como cada real do seu salário será gasto. Para controlar esses gastos, anote em um caderno todos os detalhes, para que você não se perca no orçamento. E como eu raramente falo algo que eu não aplico, aqui está o meu caderno de gastos referente ao ano de 2019. Foi o que funcionou para mim e o que me ajudou a acumular a minha reserva de emergência. Depois de definir seu orçamento mensal e saber exatamente o valor que pode investir, é preciso aplicar uma estratégia simples que chamamos de se pagar primeiro. Esse processo é bem simples. Assim que o seu salário cair na conta, transfira o valor que destinou aos investimentos para a corretora e realize seus investimentos. Esse processo pode levar menos de 10 minutos por mês. Mas como você vai saber que ao investir esse valor em primeiro lugar, não faltará dinheiro depois para as necessidades básicas? A resposta é simples. Você fez um orçamento e diminuiu antecipadamente no que cada real do seu salário será gasto. A regra é clara: recebeu, investiu, gastou. Não é recebeu, gastou, investiu. Se você deixar para investir depois de gastar, nunca sobrará nada. Então pare de viver uma ilusão. Recebeu, investiu, gastou. Pague-se primeiro e não deixe para investir depois de gastar. Gaste o que sobrar depois de investir. Essa é a lógica. Nem que seja apenas R$1, nem que seja apenas R$10, R$100 ou R$1.000. A gente não é feito para sobrar, a gente é feito para gastar e suprir um desejo imediato. Portanto, recebeu, investiu, gastou. É isso e ponto final. Agora que você está motivado para começar a investir e sabe como sobrar dinheiro para investir, não há desculpa para conseguir. Agora só falta você assistir à próxima aula, que é a mais importante deste mini curso. Nessa aula eu vou te ensinar passo a passo como fazer o seu primeiro investimento. Sem dúvida, é nesse momento que você dará o primeiro passo em direção à liberdade financeira. Não adianta ter assistido a aula 1 e a aula 2 se você não aprender a fazer o seu primeiro investimento. Eu digo com todas as palavras, assim como várias pessoas disseram no início dessa aula. Será o maior arrependimento da sua vida não assistir à próxima aula e não começar a investir o mais rápido possível.
você viu exatamente o que aconteceu com o exemplo do estagiário. Então desça aqui embaixo que a aula 3 já está liberada para você. Corra para assistir, não saia deste mini curso sem antes ter assistido as 3 aulas completas. Aproveite que eu estou te ensinando algo que ninguém nunca te ensinou, e se você procrastinar e deixar para assistir depois, pode nunca mais ter uma oportunidade como essa.